Olá, pessoal. Estamos hoje no dia 24 de dezembro de 2022 e véspera do Natal, véspera da comemoração, talvez uma das mais importantes do cristianismo, com a qual praticamente todo o mundo ocidental está envolvido. E eu estou dizendo o mundo ocidental porque o mundo oriental tem outras tradições. Há núcleos de cristianismo lá, mas a imensa maioria tem outras tradições tão importantes e tão valiosas quanto a tradição cristã. Mas neste vídeo, o que eu desejo é fazer uma reflexão a respeito de Papai Noel e Jesus. Na verdade, o objetivo do Natal seria comemorar o nascimento de Jesus, a figura principal do cristianismo, de quem o cristianismo se originou. E é a partir daquilo que se convencionou chamar de cristianismo, por sugestão de Lucas. Lucas foi médico, ele conheceu Paulo, não conheceu Cristo e terminou se tornando um seguidor das ideias de Jesus e um propagador das suas ideias. E foi ele quem propôs chamar de cristão e, portanto, de cristianismo aos seguidores de Jesus, porque até então eram chamados de os seguidores do Nazareno, tinham outras denominações, mas não de cristãos nem cristianismo. Foi a partir dele. Até então não existia nenhuma religião originada a partir dos ensinos de Jesus. As religiões foram surgindo depois como necessidade do próprio ser humano de criar as tribos, né, de criar os seus clãs, né, e um clã passou a lutar contra o outro, e o processo de antropofagia, né, ou de canibalismo, digamos assim, de um clã pelo outro, né, foi surgindo. As guerras entre os clãs que surgiram a partir da ideia cristã. Bom, mas não é sobre isso que eu quero comentar. Né? O que eu quero comentar e refletir é a respeito das figuras de Jesus e do Papai Noel. Quando se pensa no Natal, o que é mais comum de se pensar e de se falar para as crianças? Normalmente é a respeito do Papai Noel. Né? Se fala sobre Jesus, se comenta sobre o nascimento de Jesus, se comenta sobre as suas ideias, mas a ênfase é em cima do bom velhinho. Né? E isso está plenamente de acordo com a nossa sociedade, né? Com os rumos que a nossa sociedade foi tomando. Mas para que a gente avance um pouco mais nessas observações, né, é muito importante que a gente entenda a partir de quando, né, ganhou força a figura do bom velhinho, né, do Papai Noel. E também é importante a gente saber que a história do Papai Noel ela remonta lá atrás no tempo, ao 3º século depois de Cristo. Né? E está diretamente ligado a um monge cristão chamado Nicolau, né? Que depois, Nicolau de Mira ou Nicolau Taumaturgo, que depois ele terminou sendo canonizado, né, por conta de sua bondade, por conta de sua generosidade e de algumas histórias de milagres atribuídas a ele. Mas a história é o seguinte, que o Nicolau nasceu de uma família rica e tornou-se órfão pequeno. E ele herdou toda a fortuna dos pais.
E, na adolescência e adulto jovem, ele começou a ajudar os mais carentes, os mais necessitados, utilizando o dinheiro que ele havia herdado. E quando ele chegou na cidade de Mira, a bondade dele foi se propalando ainda mais e tentaram sugerindo, e ele aceitou, se tornar bispo, né? Um bispo cristão. Mas ele ficou famoso mesmo a partir de uma história que se conta, né? Obviamente tudo isso são histórias, né? Que se contam a respeito de Nicolau de Mira, que é a cidade onde ele passou a viver e tornou-se monge, tornou-se bispo, melhor dizendo, né? Que ele, sabendo da história de um pai que tinha 3 filhas, por ser muito pobre, estava pensando em prostituir as filhas para que a família sobrevivesse. Ele não tinha dinheiro para o dote das filhas. Antigamente era muito importante que o pai tivesse um dote, e esse dote seria entregue à família e ao casal, mas na verdade ao noivo, né, ao futuro esposo, à família do futuro esposo, para o casamento, né, quase como se estivesse pagando para casar, né? Bom, graças a Deus isso não existe mais, né? Mas existia. E ele não tinha o dinheiro para o dote. E aí o São Nicolau, conta-se que ele, pela chaminé da casa desse homem, ele jogou o dinheiro necessário para o dote das 3 filhas, né? E salvou-as da prostituição. E ele fez isso anonimamente. Mas a partir do momento que a história começou a ser propalada, né, o homem, o pai, começou a contar para os vizinhos e a história foi sendo propalada, a pessoa mais rica do local era Nicolau, e ele era conhecido pela sua generosidade, e atribuiu-se a ele isso. Então, a partir daí, depois da morte do Nicolau, pela fama dele, começou na data do nascimento de Nicolau, 6 de dezembro, a distribuição de presentes. E aí foi, né? Foi prosseguindo. Na década de 50, 1950, a Finlândia, aproveitando a história do Papai Noel, começou a divulgar que a vila do Papai Noel, a vila onde ele morava, era localizada lá na Finlândia, né? E até que em 1984 o governo da Finlândia construiu a Vila do Papai Noel, e hoje mais de 500 mil pessoas todo ano visitam a tal da Vila do Papai Noel. Bom, mas essa é a história de São Nicolau, e que teria surgido. Há outras histórias, mas não tão, digamos, razoavelmente comprovadas como a de São Nicolau, que teria partido a partir de Odin, né, um deus nórdico, mas isso vamos deixar de lado, porque a mais bem documentada é a de São Nicolau. Mas como é que se originou o Papai Noel moderno, como nós o conhecemos? O bom velhinho, gordinho, barrigudinho, barba branca, cabelos brancos, né, todo vestido de vermelho, né, o gorro na cabeça, né? A casa no Polo Norte, porque para os europeus a casa do Papai Noel é na Finlândia. Mas aqui nas Américas, a casa do Papai Noel é no Polo Norte. Mas isso veio a partir de algumas mudanças que foram ocorrendo na imagem do Papai Noel lá a partir dos Estados Unidos, né? A partir dos Estados Unidos. Então, o velhinho barrigudo de gorro, né, ele não existia antes, né? Não sabe exatamente como era a figura do São Nicolau. Mas essa imagem mais moderna do velhinho barrigudo de gorro, ela surgiu a partir de um poema, né, intitulado Uma Visita de São Nicolau,
que aqui no Brasil é conhecido como Véspera de Natal, de Clement Clarke Moore. Clemente escreveu o poema em 1822 para as filhas dele, né? E ele não esperava que aquele poema, né, que ele achava muito simples, fosse ter o sucesso que teve, né? E aí um dos trechos do poema em que Papai Noel descreve, ou desculpe, que Clement descreve o Papai Noel, diz o seguinte: descendo a chaminé, Papai Noel vinha resoluto, todo vestido de peles, ainda não tinha roupa vermelha, da cabeça até os pés. Obviamente, pele, porque era um local frio, né? E pele era escura, né? Era escura. E com a roupa toda manchada de cinzas e carvão. Ainda não tinha aquela aura mágica, né, que passou a ter o Papai Noel, né, que entra em qualquer chaminé, qualquer espaço, por conta da magia do Natal. Um saco de brinquedos em suas costas, parecia um mascate ao abrir o saco. Seus olhinhos como brilhavam, suas alegres covinhas, suas bochechas como rosas, seu nariz uma cereja, sua boquinha sapeca curvada para cima como num arco, a barba em seu queixo tão branca como a neve, o cabo do cachimbo bem preso em seus dentes. Aí o Papai Noel ainda fumava. Depois, quando foi se verificando a questão do cigarro, do cachimbo, né, fazerem mal à saúde, aí o cachimbo foi retirado. A fumaça envolvendo sua cabeça como uma guirlanda. Tinha um rosto redondo e uma barriga grande, que sacudia quando ele sorria como uma tigela de geleia. Era gordinho e fofinho, um perfeito elfo, velhinho e alegre. Então, esse era o poema, né, onde Clement ele descrevia o Papai Noel para as suas filhas. E como esse poema ele ganhou uma grande repercussão, né, ou seja, usando um termo atual, viralizou, né, passou a ser essa figura do Papai Noel, o velhinho rechonchudo, de bochechas vermelhas. Uma outra representação que também reforçou a imagem do Papai Noel moderno foi a ilustração da revista Harper's Weekly. Desculpem a pronúncia, viu, que ela é horrorosa. No século XIX, né, o artista Thomas Nast representou o tradicional São Nicolau de uma maneira mais parecida com a que se tem no mundo moderno. Um senhor barrigudo usando um gorro de gnomo, mas ainda aí não tinha a tal da roupa vermelha. Vocês podem encontrar tudo isso nos sites que eu falei logo no início, onde eu pesquisei a história do Papai Noel. E a roupa vermelha? Né? Como é que surgiu a roupa vermelha, a cor vermelha? Então, o último toque da aparência do Papai Noel moderno, sabem quem deu? A Coca-Cola, em 1931. Né? Ela fez uma campanha publicitária de Natal com o Papai Noel. E aí foi a partir daí que surgiu aquele Papai Noel, com a roupa vermelha, o gorro vermelho, né? E foi ampliando para as renas, né? E por aí afora. Né? E passou, digamos assim, a associar a marca com o Papai Noel, como foi retratado pela peça publicitária. E com isso a Coca-Cola vendeu, né, muito, tanto naquele Natal como nos natais seguintes. Né? E a Casa no Polo Norte? Né? A Casa no Polo Norte, o Papai Noel com uma rena na Vila do Papai Noel, na Europa, era considerado como sendo na Finlândia, porque
era um local remoto, né? E alguém tão famoso, né? Alguém tão especial, teria que morar num lugar remoto, né? E morar longe da civilização. E aí, como eu disse, foi em 1984 que o governo da Finlândia resolveu criar a Vila do Papai Noel. E a história da fábrica de duendes. Gente, aí teve a ver, né, com a intensa industrialização do mundo, né, com os países mais avançados no desenvolvimento industrial, começaram a levantar a ideia de uma fábrica do Papai Noel. E isso principalmente a partir de 1930. Como é que Papai Noel fabricava tanto brinquedo? E aí uma fábrica. E os duendes trabalhando com alegria na fábrica de Papai Noel. Bom, se vocês observarem, há uma ideia, né, positiva em tudo isso, né? Uma ideia positiva. Mas, na verdade, o objetivo maior da ideia de Papai Noel é vender mais, né, produzir mais e, né, colocar o trabalho, como nas fábricas, por exemplo, como sendo algo muito bom, né, porque estava produzindo para as pessoas. Né? Então, apesar da ideia ser boa, ela está correlacionada com o processo que cada vez mais a sociedade foi tomando, uma sociedade de consumo. Para que essa sociedade seja mantida, tem que haver um consumo alto, né? Ou seja, as pessoas precisam comprar, quer necessitem ou não daquele produto, daquele objeto. E se não compram para si, comprar para os outros. Então, precisava se criar uma mística em torno do presente, né, para que as pessoas comprassem. Se a ideia fosse só no sentido da fraternidade, do compartilhamento, da amizade, seria realmente muito bom. Mas não é somente isso, não. Né? Isso tem a ver com, digamos, a filosofia que está por trás de todo o funcionamento da nossa sociedade, que é uma filosofia equivocada. Né? É um modelo equivocado que faz com que as pessoas, na verdade, se estressem bastante e adoeçam, inclusive, para darem conta das suas atribuições e de poderem, digamos assim, mostrar que têm condição, têm competência e podem fazer além daquilo que se espera delas. Não é? E isso está muito ligado também à aparência. Você veja o seguinte, por que é que a Coca-Cola escolheu o vermelho? Né? Não é só porque tem uma coloração quase vermelha e a marca já era vermelha. Por que é que escolheu uma marca vermelha? Porque, obviamente, é uma cor que se sobressai, é uma cor que aparece, é uma cor que está muito ligada à aparência, chama a atenção, e aí foi escolhida essa cor. Né? Quando se pensa em Jesus, né, geralmente são cores claras, cores suaves, né, porque o objetivo não é propriamente chamar a atenção em termos de aparência, mas é de convocação da essência, né? De convocação do indivíduo para o encontro consigo mesmo. Enquanto que o Papai Noel é no sentido de ser benquisto, né? de ser, digamos, bem aquinhoado, de ser notado. Né? Então, essa figura, o Papai Noel, ela contrasta em muitos aspectos com a figura de Jesus. Quais foram os convites de Jesus? Os convites de Jesus foram: primeiro, se você quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui embaixo.
aqui na Terra. Embaixo não é bem o caso, né? Aqui na Terra. Né? Ou seja, se você quiser ser o maior em termos de espiritualidade, em termos do seu mundo interior, sirva a todos os demais. Esse servir não é no sentido de subserviência, é servir no sentido de compartilhar, é da fraternidade, do amor ao próximo. Então, esse é um convite. Aí, associado com esse convite, está o convite da fraternidade. Né? O convite da fraternidade é ver todos como irmãos. Vendo todos como irmãos, ser capaz de aceitar que o outro é diferente de mim, tem direito a ser diferente de mim e tem direito a fazer as suas escolhas. Né? Ele não precisa pensar igual a mim para que eu goste dele. E o bom também será ou seria se o outro, percebendo que eu penso diferente dele, continuar gostando de mim. E ambos respeitando os pontos de vista um do outro. Então, esse é o convite de Jesus, né? Que é bem diferente do que as tribos humanas, né, aplicam no seu cotidiano. Então, é muito mais fácil atender ao chamado de Papai Noel, obviamente, do que o chamado do Cristo. O chamado do Papai Noel não requer nenhum esforço, a não ser você ter algum dinheiro para comprar um presente, né, para entregar na noite de Natal, né, e atender aos reclamos do comércio. Né, enquanto que Jesus, ele exige um esforço no sentido do treinamento, né, do auto-amor, do amor ao próximo, do perdão, né, da fraternidade, da compreensão. Ou seja, há uma exigência aí. Né? A exigência não é você tem que fazer, isso é uma escolha, ele deixa que você escolha. Né? Do ponto de vista social, se você não dá um presente que tenha um certo valor, né, você pode não ser bem visto. Puxa, o fulano não tem dinheiro nem para dar um presente bom. Né? Porque isso ainda está muito ocupando as nossas mentes de uma forma geral. Então, como eu estava dizendo, é muito mais fácil atender o convite do Papai Noel do que o convite do Cristo. Né? Eu não estou falando de Jesus Cristo no sentido de religião, né? Porque, obviamente, a figura e os ensinos de Jesus transcendem religião. Assim como os ensinos de Buda ou dos Budas, né, que se seguiram ao Buda, transcendem o próprio budismo. As lições, as orientações dessas grandes figuras transcendem as tribos que foram organizadas a partir deles. As tribos foram invenções nossas, as religiões, de uma forma geral. E aí eu não tenho nada contra as religiões. Pelo contrário, reconheço a necessidade delas. Né? É muito importante, né, se a gente tem essa tendência, filiar uma religião. Porque aí a comunidade ela fortalece o vínculo com aqueles princípios e reforça também o objetivo do treinamento, para que cada um se torne um ser humano melhor. Né? Então, Papai Noel, né, aquela figura bonachona, gordinha, né, ela tem um sentido e um significado diferente, um convite diferente de Jesus, que não era gordinho, é mais uma figura magra, né, uma figura mais austera, embora pleno de alegria, formula um outro tipo de convite. Como o Papai Noel está muito presente, por isso que eu botei Papai Noel e ou Jesus, né, uma pergunta como título deste vídeo,
Não precisamos excluir o Papai Noel, mas deixar o Papai Noel como um símbolo, uma metáfora, né? Ocidental, porque é aqui do Ocidente, Papai Noel está surgindo lá por conta do comércio, né? Tem alguns países que não comemoram o Natal no sentido cristão, mas sim no sentido do Papai Noel e muito ligado ao comércio também. Muitos países lá do Oriente. Então, veja bem, podemos deixar o Papai Noel? Claro, eu acho que podemos, né? No sentido como uma metáfora da convivência, da fraternidade, da troca de presentes, sem nenhuma exigência, do compartilhamento, do como é bom estar juntos, né? Mas, acima de tudo, a figura de Jesus se sobrepondo a qualquer outra coisa. A figura de Jesus com o seu convite, né? O convite para que nós aprendamos e coloquemos em prática aquilo que ele nos deixou, né? Que são os seus convites. E são convites muito simples, né? Para que a gente vá transitando de um estado para um outro que seja melhor, para que possamos efetivamente mudar a sociedade. Porque a sociedade só será melhor quando o ser humano for melhor. Não adiantam ideologias se o ser humano não muda intrinsecamente, né? Não adianta. As tribos vão continuar vigorando e uma tribo vai querer o domínio sobre as demais. E o convite de Jesus não foi esse. O convite de Jesus foi muito diferente. Foi para que nos amemos, né? Para que compreendamos a vida como uma grande escola e as situações da vida como as matérias ou as provas que nos testam para que verifiquemos se realmente estamos aprendendo aquilo que nós viemos para cá aprender, né? E se a gente percebe que não está aprendendo, se posicionar de uma forma mais firme nesse processo de aprendizado, para que possamos efetivar em nós o convite de Jesus, né? Um grande abraço a todos, um Feliz Natal com Jesus, né? Que possamos nos reunir, mas colocando a figura de Jesus, ou seja, o treinamento dos seus ensinos, porque a figura dele representa isso, o treinamento dos seus ensinos em primeiro plano, né? E a reunião com, seja familiares, seja com amigos, é para que exercitemos o que há de melhor em nós, percebamos aquilo que não é tão legal assim e possamos ir modificando gradativamente de acordo com as nossas possibilidades. Então, um grande Natal, um abraço a todos e tudo de bom para todos.